Na semana passada, eu preguei aqui sobre o derramamento do Espírito Santo, mostrando que o que aconteceu no dia de Pentecostes foi o cumprimento da promessa de Deus de que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E a partir de hoje falaremos do efeito desse derramar do Espírito Santo na vida dos apóstolos e da igreja que teve o seu nascimento naquele dia. Vimos que no dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ao ouvirem um som impetuoso como de um vento, sem sentirem o sopro desse vento, e verem línguas como de fogo pousando uma sobre cada um dos apóstolos, sem os queimarem, a multidão se aproximou para ver de perto aquele fenômeno. Com o ajuntamento de milhares e milhares de pessoas para verem de perto o que estava acontecendo, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, faz uso da palavra e prega um sermão poderoso, explicando o que estava acontecendo, e logo em seguida começa a falar daquele que esteve entre eles, que foi crucificado por eles, mas que havia ressuscitado e havia sido exaltado à posição de Senhor e Cristo pelo próprio Deus. E é sobre esta primeira pregação de Pedro, pregada no dia de Pentecostes, que eu quero lhes falar nesta manhã, sobre o tema protótipo de uma verdadeira pregação. Protótipo de uma verdadeira pregação. Uma verdadeira pregação é uma mensagem pregada na unção e no poder do Espírito Santo. Uma verdadeira pregação é uma mensagem pregada na unção e no poder do Espírito Santo. Perguntaram a um pastor certa vez o que é unção e ele respondeu: eu não sei, só sei que uns são e outros não. De fato, unção é uma coisa difícil de explicar, mas não é difícil de se ver na vida da pessoa que a possui, porque quem a possui fala com autoridade sem ser autoritária. A exemplo do que aconteceu com Jesus, que depois de pregar o seu famoso Sermão do Monte, os que o ouviram deram o seguinte testemunho: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aos escribas faltava essa unção, essa graça, esse poder que estava sobre Jesus. Esta graça, esta unção, este poder são bênçãos de Deus que fluem da vida daquele que cultiva um relacionamento mais estreito com Ele, mediante a ação do Espírito Santo, como aconteceu com os apóstolos no dia de Pentecostes. Enquanto milhares de judeus religiosos se encontravam perambulando pelas ruas apertadas de Jerusalém, celebrando a festa das primícias, os discípulos se encontravam em oração. A gente gosta de ouvir pregar sobre Elias, não é verdade? Mas quando ele diz para o rei Acabe: sobe, que vai cair uma chuva abundante, a Bíblia diz que ele volta para o monte da oração. As pessoas às vezes só veem o poder daquele que ministra e o admira, mas esquece que muitas vezes por trás daquilo tem uma busca intensa antes daquela ministração. Lucas diz no verso 1, no capítulo 2, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ao verem aquele fenômeno, alguns ficaram atônitos e perplexos e interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Ao ver que aqueles que se aproximavam não estavam entendendo o que estava acontecendo, o apóstolo Pedro se levantou com os demais apóstolos e passou a explicar que eles não estavam embriagados, mas o que estava acontecendo era o cumprimento da promessa que Deus havia feito há muitos anos atrás, através do profeta Joel, de que derramaria
o seu espírito sobre toda a carne. Depois de fazer esta explicação preliminar, o apóstolo Pedro passou a pregar, direcionando a sua pregação àquelas milhares de pessoas que se aglomeravam nas proximidades do templo para ouvirem o que ele estava falando, e como resultado daquela pregação que eles ouviram, mais de 3.000 pessoas se converteram. Foi uma pregação simples e curta, mas foi uma pregação cheia da unção, da graça e do poder do Espírito Santo, que levou os mais empedernidos corações se quebrantarem e se renderem diante do senhorio de Cristo. Aquilo que Jesus disse que o Espírito Santo faria, que era convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele o fez naquele dia, tem feito até o dia de hoje e o fará até aquele dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Debaixo dessa unção e desse poder que os apóstolos pregaram a palavra naquele dia, mas essa unção e esse poder não fluíram de forma automática na vida deles. Sabe por quê, irmãos? Porque antes de ficarem cheios do Espírito Santo, eles se esvaziaram de si mesmos. Porque antes de falarem aos homens, eles ouviram de Deus o que falar, para não falarem de si mesmos. Porque antes de falarem dos outros e de si mesmos, eles falaram da grandeza de Deus. Porque antes de ficarem de pé diante dos homens, a quem eles ministrariam a palavra, eles se curvaram em oração diante de Deus. Este foi o testemunho que aqueles que mandaram prender Pedro e João deram deles, em Atos capítulo 4, verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, vendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O grande problema é que muitos de nós, pregadores da palavra de Deus, queremos ser cheios do Espírito Santo, mas não queremos nos esvaziar de nós mesmos. Queremos ficar de pé e pregarmos aos homens, mas não queremos nos quedar aos pés do Senhor em oração. Queremos ser relevantes naquilo que falamos, mas não queremos ouvir o que Deus quer que nós falemos. Até mesmo aqueles que julgavam os apóstolos, procurando um pretexto para prendê-los, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eu fico pensando, irmãos, qual é a impressão que os outros têm de nós? Quando falamos de Jesus para eles, será que de fato eles conhecem essa pessoa?